Liturgia do dia 25 de outubro de 2023. Memória de Santo Antônio de Santana Galvão. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes.
A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O batismo tem exigências. É o que Paulo lembra aos romanos e a todos nós, que o pecado não reine mais no vosso corpo mortal, de tal modo que obedeçais às suas paixões. Não entregueis os vossos membros como armas da injustiça ao serviço do pecado. Pelo contrário, entregai-vos a Deus, como vivos de entre os mortos, e entregai os vossos membros como armas da justiça ao serviço de Deus. Quem foi batizado em Cristo foi sepultado e ressuscitou com Ele, e pode caminhar numa vida nova. É sobre esta realidade que Paulo apoia todo o seu discurso. É preciso sermos o que somos, atuar de acordo com o dom recebido, viver o mistério pascal de Cristo, morrer ao pecado e viver em Cristo. Não se pode viver apenas uma dimensão do mistério, abandonando-se ao permissivismo e ao laxismo. É preciso comprometer-se na luta contra o pecado e aderir à graça de Deus. O apóstolo termina dando graças a Deus pelos cristãos de Roma, que já tinham percebido as exigências da sua fé em Cristo, libertando-se da escravidão do pecado e tornando-se escravos da justiça. Com respeito ao Evangelho, esta parábola alerta-nos para o perigo de vivermos numa vida de sonolência, dormindo, não tendo em consideração que não seremos avisados da hora em que o Senhor Jesus há de vir pedir-nos contas. É, mais uma vez, o tema da vigilância. Pedro, em vez de se deixar provocar positivamente, pergunta se a parábola é para os discípulos ou também para todos. Parece insinuar que os que seguem Jesus, os crentes e praticantes, possam viver tranquilos. Por que, então, dirigir-lhes um discurso tão inquietante? Pedro parece não ter gostado nada das palavras de Jesus. Em vez de lhe responder, Jesus, como noutras ocasiões, faz outra pergunta. Quem será, pois, o administrador fiel e prudente? Jesus é um provocador e conta mais uma parábola em que manifesta a satisfação do Senhor, que é o Senhor, que ao regressar encontra os servos a cumprir fielmente os seus deveres. Premia-os generosamente, mas os servos infiéis aos seus deveres, mal comportados e violentos, serão castigados severamente. E a maior severidade será para aqueles que, conhecendo melhor o Senhor e a sua vontade, em vez de a cumprirem amorosamente, se comportam de modo infiel. Há em nós uma enorme ânsia de alegria e de privilégios, mas corremos o risco de errar no caminho para os alcançar. Jesus promete-nos a alegria e já nos dá muita neste mundo, mostrando-nos o seu amor. Mas o amor de Jesus é exigente. Não podemos descuidar-nos de estar prontos e vigilantes, como talvez pensava Pedro. Depois de ouvir a parábola sobre a necessidade da vigilância, perguntou: Senhor, é para nós que dizes esta parábola, ou é para todos igualmente? Não podemos estar tranquilos, nós que somos teus discípulos e colaboradores? O egoísmo tenta sempre infiltrar-se nos nossos pensamentos. Por isso, é preciso dar-lhe luta sem tréguas, para nos libertarmos do pecado e nos colocarmos ao serviço de Deus. Paulo recorda-nos que estamos vivos, tendo regressado de entre os mortos, habitados pela força e pelo poder de Cristo ressuscitado, sendo chamados a oferecer-nos a Deus com alegria e gratidão em tudo o que fazemos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E nada é estranho a este horizonte de pertença, que faz bela e rica a nossa vida.
Quanto mais experimentamos em nós ou nos outros a verdade de que o pecado escraviza e leva à morte, mais pode o nosso coração dilatar-se em servir a Deus com alegria. Ai de nós, se como o servo da parábola, pensarmos que o Senhor tarda em vir. O nosso amado Senhor e Mestre está conosco para que vivamos com o auxílio da sua graça, de acordo com a vida nova que nos deu no batismo, e nos tornemos santos e imaculados na sua presença no amor. O caminho consiste em obedecer cordialmente aos ensinamentos de Jesus, em unir-nos a Ele e ao seu amor oblativo, para a glória e alegria de Deus e para o bem da humanidade. Esse caminho vai da escuta da palavra ao partir juntos o pão da caridade, ao reconhecer Cristo presente nos pequenos e nos pobres, ao serviço generoso dos irmãos, pelos quais todos somos responsáveis. Hoje a Igreja do Brasil faz memória a Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão de França, capitão-mor da província e terciário franciscano. Sua mãe era Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros de Pindamonhangaba. O casal teve 11 filhos. Eram cristãos caridosos, exemplares e transmitiram esse legado ao filho. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas, ao lado do irmão José, que estava no seminário de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a semente da vocação religiosa. Aos 21 anos, Antônio decidiu ingressar na Ordem Franciscana no Rio de Janeiro. Sua educação no seminário tinha sido tão esmerada que, após um ano, recebeu as ordens sacerdotais, em 1762. Uma deferência especial do Papa, porque ele ainda não tinha completado a idade exigida. Em 1768, foi nomeado pregador e confessor do convento das Recolhidas de Santa Teresa, ouvindo e aconselhando a todos. Entre suas penitentes, encontrou a irmã Helena Maria do Sacramento, figura que exerceu papel muito importante em sua obra posterior. Irmã Helena era uma mulher de muita oração e de virtudes notáveis. Ela relatava suas visões ao Frei Galvão. Nelas, Jesus lhe pedia que fundasse um novo recolhimento para jovens religiosas, o que era uma tarefa difícil, devido à proibição imposta pelo Marquês de Pombal em sua perseguição à ordem dos jesuítas. Apesar disso, contrariando essa lei, Frei Galvão, auxiliado pela irmã Helena, fundou em fevereiro de 1774 o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. No ano seguinte, morreu irmã Helena, e os problemas com a lei de Pombal não tardaram a aparecer. O convento foi fechado, mas Frei Galvão manteve-se firme na decisão, mesmo desafiando a autoridade do Marquês. Finalmente, devido à pressão popular, o convento foi reaberto e o frei ficou livre para continuar sua obra. Os seguintes 14 anos foram dedicados à construção e ampliação do convento e também de sua igreja, inaugurada em 1802. Quase um século depois, essa obra tornar-se-ia um patrimônio cultural da humanidade, por decisão da Unesco. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo, fundou o recolhimento de Santa Clara, em Sorocaba. Lá permaneceu 11 meses para organizar a comunidade e dirigir os trabalhos da construção da casa. Nesse meio tempo, ele recebeu diversas nomeações.
até a de guardião do convento de São Francisco em São Paulo. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no recolhimento da luz. Durante sua última enfermidade, Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado pelas religiosas que lhe prestavam algum alívio e conforto. Ele faleceu com fama de santidade em 23 de dezembro de 1822. Frei Galvão, a pedido das religiosas e do povo, foi sepultado na Igreja do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construirá. Depois, o recolhimento do Frei Galvão tornou-se o conhecido Mosteiro da Luz, local de constantes peregrinações dos fiéis, que pedem e agradecem graças por sua intercessão. Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 1998 e canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI, em São Paulo, Brasil. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Frei Galvão e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santo Antônio Galvão, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.